Bom dia. Hoje são 16 de setembro de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. É muito comum a gente ouvir pelas ruas, pela imprensa, pela internet, ouvir que os ministros do Supremo Tribunal Federal, por serem nomeados por um presidente da República, devem a esse presidente da República um favor. E por isso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, são favoráveis àquele presidente que os nomeou. Isso é muito comum aí no meio do povão. O povão brasileiro espalha essa ignorância por aí. E muita gente acredita, por incrível que pareça. Vou provar aqui que a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal nada tem a ver com as decisões proferidas por esses ministros. E vou aqui apresentar uma prova inatacável, uma prova incontestável. Vamos aqui ao quadro. Muito bem, coloquei aqui o título: o STF, Supremo Tribunal Federal, e o Presidente da República. Muito bem. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, o Presidente da República nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal. São nomeados pelo Presidente da República após a escolha feita pela maioria absoluta do Senado Federal. Quem nomeia é o Presidente da República. Muito bem. Em meu vídeo anterior, o internauta, em meu vídeo anterior, com o título Os Políticos e o Foro Privilegiado, o internauta Luciano Oliveira traz aqui um comentário sobre o meu vídeo, obviamente, e nesse comentário, o Luciano Oliveira, infelizmente, cai no conto do vigário, cai na linguagem do povão brasileiro, a de que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem favoravelmente àquele presidente que os nomeou. Vamos aqui. Entre várias coisas, diz assim o internauta Luciano Oliveira, em relação a mim: você é uma pessoa de bem e escreve imaginando que todos vão respeitar as leis. Mas os políticos querem o foro privilegiado para serem julgados por juízes que devem favores a eles. Um juiz que passou num concurso público pode ou não ter rabo preso com políticos. Já juízes que chegaram aos grandes tribunais por indicação, como por exemplo o STF, sempre deverão favores a quem os indicou. Fecha aspas aí. Muito bem. Eis aí o recado do Luciano Oliveira. O meu amigo Luciano Oliveira, ele incorre no mesmo erro propagado pelo povão brasileiro. A maioria aí do povo brasileiro, a maioria, por absoluta ignorância, por não conhecer o Supremo Tribunal Federal, diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal ficam amarrados a um presidente da República que os elegeu e que as decisões do STF sempre são favoráveis ao governo por isso, porque
esses ministros devem favores a esse presidente, porque foi esse presidente que os indicou. Eis aí uma afirmação completamente falsa, distorcida dos fatos reais. E vou aqui provar facilmente. Muito bem. O Luciano Oliveira entra na conversa do povão. Para o Luciano Oliveira, os ministros aqui, nomeados pelo presidente da República, devem favores a esse presidente. E por deverem favores, votam a favor desse presidente. Não. A realidade é bem diferente. Muito bem, vamos aqui provar. É bem simples. Veja aqui. A composição do Supremo Tribunal Federal. Como é a composição do Supremo? Ora, o Supremo Tribunal Federal, com sede aqui em Brasília, no Distrito Federal, é composto por 11 ministros. Veja aqui, 11 ministros. Muito bem. Vamos aqui pegar os ministros que foram indicados por governos petistas. Lula e Dilma, indicando aqui os ministros que estão hoje no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, são 11 ministros. Vamos aqui. Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia foi nomeada pelo presidente petista Lula em 2006. Veja aqui, 2006. Muito bem. Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli foi nomeado pelo Lula em 2009. Rosa Weber, a ministra Rosa Weber foi nomeada pela presidente Dilma em 2011. Muito bem. Luiz Fux, o ministro Luiz Fux foi nomeado pela presidente Dilma em 2011. Muito bem. Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki foi nomeado pela presidente Dilma em 2012. Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso foi nomeado pela presidente Dilma em 2013. Edson Fachin, o ministro Edson Fachin foi nomeado pela presidente Dilma em 2015. Veja, são ministros aqui que estão hoje no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, volte aqui. São 11 ministros. Vamos contar aqui os ministros que foram indicados por governos petistas. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então veja aqui. 7. Como são 11 ministros, 11 menos 7, 4. Então veja. O Supremo Tribunal Federal, no plenário ali, com os 11 ministros, eles votam as matérias. Votam, né? Muito bem. Então aqui são 7 ministros, veja, 7 ministros que foram nomeados por governos petistas, por Lula e Dilma. Então veja, no plenário ali, com os 11 ministros, as decisões ali, por maioria, veja aqui o placar. 7 ministros indicados por governos petistas e 4 ministros não indicados por governos petistas. Muito bem. Qual seria o placar, então, das ações, dos processos, melhor dizendo? Qual seria o placar aqui, diante dos julgamentos, dos processos que estão no Supremo Tribunal Federal e que são levados ao plenário? Ora, o placar aqui, se fosse verdade que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeados por um presidente da República, devem
devem favores a esse presidente da República, ou seja, votam a favor do presidente da República que os nomeou, se isso fosse verdade, as ações desfavoráveis ao governo Lula e ao governo Dilma, as ações aqui não seriam desfavoráveis nem a Lula e nem a Dilma. Ou seja, aqueles processos favoráveis ao governo petista Lula e ao governo petista Dilma, aqui, esses processos aqui seriam favoráveis sempre aos presidentes Lula e Dilma, porque aqui a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicados por Lula e Dilma, entendeu? Como essa conversa é fiada, dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem favores a um presidente que os nomeou e que as decisões desses ministros são favoráveis a esse presidente que os nomeou? Claro que não. Carmen Lúcia, Toffoli, Rosa Weber, Luiz Fux, Teori Zavascki, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, todos aqui nomeados, a maioria do Supremo Tribunal Federal, nomeados aqui por governos petistas, Lula e Dilma, no finalzinho aqui das ações, eles, aqui a quase totalidade das decisões, são contrárias aos governos petistas, Lula e Dilma, entendeu? Se fosse verdade aqui, que cada um desses aqui deve favor ao presidente Lula, ao presidente Dilma, e que votam a favor desses presidentes, se isso fosse verdade, as ações, os processos ali contra o anseio de Lula e Dilma, não teriam sido aqui, os processos não teriam sido aqui negados, e foram negados. Acompanhe todas as decisões do Supremo Tribunal Federal e você verá a verdade. A maioria aqui dos ministros que estão aqui, a maioria participou dos julgamentos aqui famosos, como o mensalão petista, por exemplo. E veja, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Fux, Teori Zavascki pegou no finalzinho, lá o julgamento do mensalão petista. Pois bem, estes ministros aqui, que foram indicados por Lula e Dilma, votaram aqui contra o desejo do governo petista. Condenaram aqui vários políticos petistas. O Dias Toffoli, veja aqui o Dias Toffoli. O Dias Toffoli foi advogado da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e foi advogado também do PT. Dias Toffoli, amigo pessoal de Lula, era advogado ali daqueles sindicatos ali, o ministro Dias Toffoli. Ele participou do processo de mensalão petista. E ali, por incrível que pareça, ele condenou vários políticos petistas. Inclusive, votou a favor da condenação do José Genuíno. Todo mundo esperava que o Dias Toffoli ficasse afastado do processo do mensalão, por suspeita. Ele não se declarou suspeito, participou do processo do mensalão e condenou aqui vários petistas que eram do convívio pessoal dele. Então você vê que essa conversa fiada de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, como são nomeados por um presidente da República, então esses ministros obrigatoriamente vão votar a favor desse presidente que os nomeou. Claro que não. A resposta está aqui, de forma incontestável. Não há como você contestar números. Aqui estão os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Aqui, em plenário, 11 ministros. A maioria foi indicada por governos petistas, mas processos aí a favor de petistas foram aqui indeferidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui a maioria foi indicada por governo petista.
Então não é verdade que esses ministros votam a favor daquele presidente que os nomeou. Isso é ladainha, isso é conversa do povão, porque o povão é muito criativo. Portanto aí, mais um vídeo e muito obrigado.